O assunto é difícil, mas a gente precisa falar sobre estupro. O tema esteve aí nas manchetes, o tema está na pauta do dia nos últimos tempos por conta especificamente de um caso de uma modelo que foi julgada, quer dizer, ela não foi julgada, ela foi vítima de estupro, mas no julgamento do estuprador ela acabou sendo humilhada, enfim, isso repercutiu demais aí na internet e trouxe uma questão que é relevante aqui para o nosso canal, em que a gente fala de psiquiatria, em que a gente fala dos nossos comportamentos, em que a gente fala do nosso cérebro, que é a questão do consentimento para a relação sexual. Porque o que é o estupro? O estupro é constranger alguém, né? É forçar alguém, não é constranger no sentido de embaraçar e deixar a pessoa envergonhada. É forçar a pessoa, levar a pessoa contra a sua vontade, mediante violência ou grave ameaça, a ter com ela relações sexuais, atos libidinosos e etc. Então, em princípio, para a lei, se você leva alguém a fazer algo que ela não queria, com violência ou com ameaça, isso é estupro, né? Algo que ela não queria, no caso, ter relações sexuais ou ter atos libidinosos, né? Beijar, passar a mão, bulinar, inclusive até no final a relação sexual completa. Mesmo atos outros que não sejam a relação sexual, hoje podem ser considerados estupros, né? Basta que a pessoa tenha sido levada a isso contra a sua vontade, mediante violência, mediante uma grave ameaça. Isso, em princípio, não tem nada a ver com o nosso canal, né? Nosso canal é de psiquiatria, de mente, de comportamento. Talvez tenha a ver depois com as consequências de a gente tratar dessa pessoa que passou por isso, obviamente. Ou até, como se falava, né, antigamente do estuprador, de ser aquele sujeito maníaco, né? Sempre tinha os boatos de que tinha um maníaco não sei da onde, um maníaco não sei da onde, que ficava ali atrás da árvore e as pessoas tinham que ter cuidado porque podiam passar lá e o maníaco ia estuprar as pessoas, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos estupros não acontece dessa maneira. A maioria dos estupros acontece de uma maneira mais velada, de uma maneira até mais sutil, em que a violência ou a ameaça não é uma faca no pescoço atrás de uma moita na rua, mas às vezes até em relações de proximidade, em relações de pessoas que se conhecem e eventualmente que são até casadas. Isso era um conceito que antigamente não cabia, mas hoje a gente sabe que obviamente, a pessoa pode não estar afim de ter uma relação sexual, uma relação íntima naquele momento e ser ameaçada a ter aquela relação e isso vai ser estupro. Então, isso poderia ser um tema para nós conversarmos, o maníaco que faz isso, mas não é o caso. Hoje eu quero falar sobre o consentimento. Por quê? Porque também incorre em estupro o sujeito, a pessoa que tem relação sexual ou pratica ato libidinoso com alguém que seja menor de 14 anos. Por quê? Porque entende-se que menos de 14 anos a pessoa ainda não tem a maturidade suficiente para consentir, para dizer sim, quero, sei das consequências, sei das implicações, sei de tudo que está envolvido aqui nessa relação e decido ter essa relação. Com menos de 14 anos, a nossa sociedade entendeu e definiu que não pode. Não tem um exame, não tem uma definição biológica, psicológica definitiva que você consiga dizer assim, ó, isso aqui, esse consentimento já tá ok, avaliei aqui, esse aqui sabia o que estava fazendo, avaliei, e esse aqui não sabia o que estava fazendo, então vamos aqui definir, não dá, né? Não tem como a gente colocar objetividade em algo tão subjetivo como a capacidade de consentir. Então, conhecendo as pessoas, conhecendo o nosso desenvolvimento emocional, intelectual, baseado nos dados de realidade do que a gente entende, do que a gente espera de uma sociedade, definiu-se como sociedade no Brasil que a idade de corte é 14 anos. Isso varia de lugar para lugar do mundo, mas fica em torno aí desse meio aí da adolescência. Abaixo de 14 anos, no caso do Brasil, é estupro. Não, mas a menina quis, mas o menino quis, mas já é profissional do sexo, sabe muito bem o que está fazendo. Não pode, simplesmente não pode. Teve, alguns anos atrás,
o caso de um sujeito que foi processado também porque teve relações com uma menina que era profissional do sexo com 12 anos e uma juíza do STJ, se não me engano, colocou na sentença que a menina ela não se enquadrava ali na lei de estupro porque ela já era profissional do sexo e sabia o que estava fazendo. E quando a lei, na verdade, não tem essa ideia, né? É como eu disse na época num artigo e repito, que a lei não existe para criança não se envolver sexualmente com adulto, né? A lei existe para que o adulto não se envolva sexualmente com a criança. Então, abaixo de 14 anos, a pessoa não tem o necessário discernimento para consentir. Agora, também incorre em crime de estupro a pessoa que pratica atos libidinosos ou tem relação sexual com quem tenha algum problema mental que impeça de ter esse discernimento também. Ou que por qualquer outro motivo não possa oferecer resistência, não possa dizer não. Olha que interessante. Então, se a pessoa é maior de 14 anos, mas tem, por exemplo, uma deficiência intelectual e ela não desenvolveu a sua capacidade mental, ela não tem também a capacidade de consentir e ter relações sexuais com ela pode ser considerado estupro. Muitas vezes a gente é acionado como psiquiatras e particularmente como psiquiatra forense para dar o nosso parecer se aquela pessoa tinha ou não um retardo mental e tinha ou não capacidade de consentir com aquele ato. E aí a gente pede, faz uma coisa multidisciplinar, pede avaliação de QI estimado, enfim, com o grupo da psicologia para entender exatamente o funcionamento mental daquela pessoa e tentar entender qual é mais ou menos ali a idade mental dela para saber se ela tinha ou não discernimento para consentir com aquele ato. E se a pessoa está embriagada, intoxicada, desacordada, desmaiada, que ela não pode dizer não, não quero, ela não pode consentir, é considerado estupro. Porque ela não pôde oferecer resistência, ela não pôde decidir. Então, isso é considerado estupro. Com este caso, ganhando mídia, ganhando espaço das discussões nas redes sociais, uma pergunta que surgiu é assim, tá bom, mas então quer dizer que agora eu vou ter que fazer bafômetro antes de ter uma relação sexual? Quer dizer, qualquer relação que eu tiver na balada, eu tenho que saber se a pessoa bebeu, se a menina bebeu, se o menino bebeu, senão eu posso ser indiciado como estuprador? Será que isso vai inviabilizar as relações íntimas, libidinosas na noite do Brasil, né? Então vai ficar todo mundo nesse clima de paranoia, não pode mais namorar porque se a pessoa bebeu, então você é acusado de estupro. Na verdade, é óbvio que o espírito da lei não é esse. O espírito da lei é garantir que só se envolvam intimamente pessoas que saibam o que estão fazendo. Pessoas que saibam lucidamente. A pessoa pode não saber porque é responsável, né? Mas a pessoa que saiba lucidamente, que não esteja embriagada, que não esteja intoxicada, que não possa, que não tenha perdido a capacidade de falar, putz, isso aqui não é bom pra mim. Obviamente que não é qualquer gole de cerveja, qualquer taça de vinho que priva a pessoa dessa capacidade. Então onde é que a gente vai colocar o crivo? Então vai ter um bafômetro só para que se der mais do que não sei quanto de alcoolemia, aí se fizer alguma coisa vai ser estupro, se tiver abaixo então tá resolvido? Não, não tem como. É inviável isso. Até outro dia, até recentemente, não é recentemente, até algum tempo atrás eu vi um vídeo desses de humor, nem lembro de quem que era, mas que mostrava ali um casal que ia namorar e tal, e aí antes do cara começar a namorar, ele pedia pra menina assinar o contrato, e tinha que ler tudo, e rubricar e tal, e na hora que a menina achava que ia começar a namorar, ele saía, não, porque eu preciso ir lá no cartório reconhecer a firma, né, pra garantir que não vai acontecer nada. Óbvio que isso é uma caricatura de um sujeito que é incapaz de estabelecer uma relação de consentimento. Né? Uma preocupação que fica ali para algumas pessoas é assim, puxa, mas então como é que eu vou saber? Qualquer relação, então, eu estou sujeito a ser acusado? Bom, sujeito a ser acusado a gente está a qualquer momento, eu posso ser acusado de qualquer coisa por causa de um vídeo, mas eu vou ser condenado, eu sou um estuprador se eu simplesmente tive uma relação com uma pessoa que tomou uma taça de vinho? Não é essa a ideia.
A ideia é que a gente respeite as pessoas, que a gente consiga estabelecer relações pessoais, colocando o outro num lugar de sujeito, né, de pessoa e não de objeto que está aqui para me servir. E para isso eu preciso estabelecer uma conexão e eu preciso sentir se a pessoa quer a mesma coisa que eu quero, se eu estou querendo o que ela quer. Isso dá trabalho, isso não é assim, vem aqui, me serve e mata a minha vontade. Algumas pessoas acham que então nós caminhamos para um mundo mais chato, em que nada é possível. Não, nós caminhamos para um mundo melhor, em que as relações vão ser mais pensadas. O sujeito vai prestar mais atenção antes de fazer. Mas vai viver com medo, então... Bom, se é alguém que nunca se preocupou em estabelecer uma ponte real, uma relação real, talvez esse sujeito viva com medo. Se é alguém que se acha em risco de ser acusado de estuprador porque não tem certeza se a pessoa com quem ele está se relacionando consentiu ou não, é bom que viva com medo. E é bom que não transe mesmo. Porque se o sujeito não consegue, ele não sabe ter certeza se a pessoa consentiu ou não, então que não transe. Se a gente tiver que optar por um exagero de um lado ou de outro, é melhor as pessoas viverem preocupadas em garantir que o outro esteja querendo, e talvez com isso até transem menos, do que a gente ir para o outro lado de que você não se importa com o que o outro está querendo e aí as pessoas acabam sendo estupradas, levadas a ter relações íntimas contra a sua vontade. Bom, já deu para entender, né? Assim, o mundo não vive nos extremos. Esse extremo do sujeito achar que não pode mais namorar com ninguém porque a qualquer momento ele pode ser acusado de estupro é um mundo irreal, ou se existe essa pessoa é alguém que não sabe estabelecer relação. Se ela acha que qualquer um pode acusá-la de estupro é porque ele não consegue lidar com a complexidade da relação humana. Então esse jeito é bom que ande com medo mesmo. Eu não acho que a gente vai para um extremo em que todas as relações serão acusadas de estupro. É óbvio que não. Porque as pessoas querem ter relações íntimas, né? E as pessoas não se arrependem sempre. Sobretudo quando essas relações são legítimas e sobretudo quando essas relações são estabelecidas com dignidade, valorizando a pessoa e não usando a pessoa para matar suas próprias vontades ou realizar seus próprios desejos. No fundo, qualquer lei cria uma zona cinzenta, porque a ausência de lei seriam os extremos, né? Então não pode nada ou pode tudo. Faz o que você quiser ou não faz nada com ninguém. Então esses seriam os extremos em que não haveria uma zona cinzenta. Quando você quer fugir desses extremismos, quando você quer vir para o mundo real, em que as relações são complexas, em que as relações são desejadas, mas o consentimento ele é subjetivo, então você vai criar uma zona cinzenta. Mas essa zona cinzenta não significa que as pessoas sairão sendo acusadas à torto e à direito e não inviabiliza as relações íntimas no mundo. O que ela dificulta é tratar as pessoas como objeto. O que ela dificulta, e eu acho que nisso ela está muito certa, é você usar a outra pessoa para satisfazer os seus próprios desejos, não se importando com a vontade dela, se ela realmente consente, se ela realmente consente, se ela realmente queria aquilo. Porque eu vou dizer, não é estupro, mas tem muita gente que é constrangida a ter relações e a praticar atos libidinosos sem violência nem grave ameaça. Aí não é estupro, não é crime. Mas conheço casos de pessoas que não queriam se envolver intimamente com algumas pessoas, mas foram constrangidas, foram levadas a agir em desacordo com a sua vontade, por pressões externas, por manipulação e etc. É violência, é grave ameaça? Não é. É estupro? Não é. Mas é não tratar o outro com dignidade. Então, a gente sempre vai criar essa zona cinzenta, as leis não serão suficientes. O que é suficiente? O que importa? É a gente criar uma cultura de respeito e de tratar o outro com dignidade. Essa é uma mensagem muito importante. Essa história de cultura de estupro que algumas pessoas falam, isso aí é mimimi, etc. Existe, né? Já ouvi relatos de festas e baladas, nunca vi felizmente, mas festas em baladas com gente bêbada e desacordada e a plaquinha lá, sirva-se, né? Isso não pode existir, isso é uma cultura de estupro que a gente tem que resistir a ela. Neste movimento de resistência, muitas pessoas vão ficar incomodadas, vão falar assim, então agora eu estou meio perdido como navegar nesse mundo. Você não sabe como agir? Não haja.
Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar aí nos alertas e, mais importante, de deixar aqui o seu comentário, porque você sabe que nesse canal aqui o diálogo é valorizado.